Olá, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Nessa aula nós vamos estudar o Sheva. Você se lembrará que o Sheva é a vogal zero. Por exemplo, quando você tem a consoante aqui, isso não é um mem final, só um quadradinho aqui para representar qualquer consoante que aparecer aqui. Quando você tem uma consoante, o Sheva será aqueles dois pontinhos debaixo da consoante, chamada a vogal zero. Por que nós chamamos o Sheva a vogal zero? Porque existem dois tipos de Sheva. O primeiro Sheva é o Sheva vocal, como por exemplo na palavra Yerushalayim. Nessa palavra, Yerushalayim, o Sheva aqui não tem um som de A, de E, I, O ou U. É só um som bem curto. Não chega a ser uma vogal completa. É como, por exemplo, na palavra pagar, só que pronunciada por um português. Ele pronunciaria pagar. P. Tá vendo? É aquele sonzinho assim. Esse é o Sheva vocal. Mas existe também um outro tipo de Sheva, que é o Sheva mudo. Por exemplo, na palavra Mizbeach. Em vez de pronunciar a palavra Mizbeach, nós pronunciamos a palavra como Mizbeach. Isso depois vai ser importante na silabificação. Então, notem só que existe o Sheva vocal e o Sheva mudo. Mas notem também que não existe nenhuma diferença na ortografia do Sheva vocal e do Sheva mudo. Tá vendo? Então, como distinguimos? A regra mais importante para saber como distinguir o Sheva é que o Sheva é mudo se ele for antecedido por uma vogal curta. Tá bom? Por exemplo, na palavra Mitzrayim, que significa Egito. A palavra Mitzrayim, aqui o Hirak é uma vogal curta e o Sheva, que vem depois do Hirak, será mudo, Mitzrayim, em vez de pronunciar como Mitzrayim. Tá bom? Se o Sheva é mudo antecedido por uma vogal curta, ele será vocal se ele for antecedido por uma vogal longa. Por exemplo, no Holem, o Holem é uma vogal longa. Então, na palavra Kotavim, nós pronunciamos esse Sheva. Em vez de falar Kotvim, nós pronunciamos essa palavra como Kotavim. Tá bom? Ela tem 3 sílabas. Ko-ta-vim. Mas existem também outros casos para saber como distinguir entre o Sheva mudo e o Sheva vocal. Quero que vocês memorizem esses 4 casos diferentes e a primeira regra. Tá bom? O primeiro caso é que o Sheva inicial será sempre vocal. Como, por exemplo, na palavra Yerushalayim. Nós vimos isso antes. Nós pronunciamos esse Sheva, vocalizamos o Sheva, porque ele é um Sheva inicial, ele começa a palavra. Agora, se houverem 2 Shevas contíguos, o primeiro será mudo e o segundo será vocal. Isso como, por exemplo, na palavra Mishpatei. Tá bom? Mishpatei. Deu para entender? O primeiro, então, o primeiro aqui é mudo, o segundo é vocal. Isso sempre será o caso com 2 Shevas contíguos, a não ser que, por exemplo, nós temos uma palavra como Katavt. Nesse caso aqui, o último Sheva, o Sheva final, sempre será mudo. Então esse é o único caso em que o segundo Sheva não é vocal, quando ele é o último Sheva de uma palavra. Essa palavra aqui, em vez de ter 3 sílabas, Ka, Tav, Ta, ela tem só 2 sílabas. Tá vendo? Fica assim, Katavt. Certo? E finalmente a última regra é que um Sheva debaixo de um dagesh forte é sempre vocal. Tá bom? Então, por exemplo, nessa palavra aqui, nós temos o patar, e o patar é uma vogal curta. Agora, normalmente nós pronunciamos isso como ham lachim. Mas como existe um dagesh forte dentro do mem, esse Sheva será um Sheva vocal. Ha-m-lachim, tá bom? Ha-m-lachim significa os reis. Mas pois é só isso. Essas são as únicas regras do Sheva. E eu quero que vocês memorizem as regras. Em primeiro lugar, o Sheva é mudo se ele for antecedido por uma vogal curta. E existem 4 outros casos também. O Sheva inicial sempre será vocal.
No caso de dois Shevas, o primeiro é mudo, o segundo é vocal. O Sheva final sempre será mudo. E um Sheva debaixo do Dagesh forte será sempre vocal. Tá bom? Para essa aula é só. Shalom!